Libera perdão, vis. Mas Jesus, cadê minha vitória? Libera perdão, vis. Mas Senhor, por que eu tô passando essa dificuldade, esse aperto? Libera perdão, vis. A vitória tá na palma da tua mão, mas tu não tá vendo porque teu coração está inflamado, teu coração está doendo, não é verdade? Mas Deus diz assim: eu vou levantar os humilhados, eu vou abater os exaltados que está te atingindo. Libera perdão para ter vitória. Libera perdão, libera amor. Que tu vai ver a tua vida transformar. Vai vir transformação de Deus sobre a tua vida. Enquanto tu libera perdão. Eita, palavra forte, Senhor. É para alguém que está escutando. Oh, aleluia.